E quem foi que disse que nós temos que produzir o tempo todo? Pois é, mas Quem foi que ditou essa regra para nós? À luz da psicanálise, como que, por exemplo, as crises de ansiedade que a sociedade tem hoje, como que conversa com o conteúdo de vocês? Hoje nós temos aí, especialmente quando na semana passada traz um dado que o Brasil teve um problema grave, um agravamento na saúde mental de 2023 para 2024, já trazendo os dados do pós-pandemia. Lá na pandemia nós já falávamos sobre isso, que teríamos um boom, uma epidemia de saúde mental e estamos vivenciando isso agora. E olhando um pouco para isso, né, nós temos um Instituto de Filosofia, Teologia e Psicanálise. A ansiedade tem muito a ver com a aceleração do tempo. É você viver no tempo que não é o tempo presente. É você estar sempre com um pensamento acelerado, buscando coisas e situações que não estão de acordo com a sua vivência atual. Podemos fazer toda uma reflexão filosófica sobre isso, né? Cada vez não lidamos bem com o tempo, está cada vez pior essa nossa perspectiva. E aí eu vou trazer muito um termo que é da Grécia, e que eu sou formada em filosofia também, que é o kairos e o cronos. O cronos é o tempo do relógio, o tempo cronológico, daí cronos. Kairos é o tempo da graça, é o tempo em que a gente aproveita as coisas sobre uma outra leitura e sobre uma outra perspectiva. A psicanálise vai dizer que nós precisamos desses dois tempos. Esses dois tempos são necessários. Então, por exemplo, agora aqui gravando o podcast, tínhamos horário para chegar, temos horários para inserir o episódio, enfim. Esse é o tempo cronológico, é o tempo do relógio, é o tempo que nos engole. Tanto que a imagem de Cronos é um monstro engolindo alguém e essa pessoa correndo o tempo todo desse monstro. Esse tempo é real, tem a ver com o capitalismo, tem a ver com tudo que a gente vive. Em contrapartida, precisamos de kairos para não adoecer, para o equilíbrio. Então, ao mesmo tempo que eu tenho as minhas obrigações, eu também preciso ter um tempo onde eu vou me experimentar os relacionamentos, experimentar as vivências. Se isso não acontece, eu adoeço. Então, a grande questão é o quanto nós estamos conseguindo balancear Cronos e Kairos. O quanto nós estamos muito mais cronológicos e atravessados e acelerados dentro da nossa vivência e o quanto a nossa mente suporta isso. Então, os números estão aí para provar que não suportam. Hoje nós estávamos, e até pelo nosso trabalho, né, nós trabalhamos e vivemos num tempo muito mais kairológico do que cronológico. Então, por tudo que a gente faz, a gente acaba tendo um tempo diferenciado. O nosso relógio funciona diferente. E eu pensava isso na mesa do almoço. Nós temos um tempo de almoçar, nós temos um tempo de pós-almoço de poder conversar, nós temos um tempo de tomar um café depois do almoço. E por mais que isso não pareça, isso vai trazer o nosso equilíbrio e a nossa saúde mental. Como vivemos em um tempo onde aceleramos cada vez mais, tudo é para ganhar tempo, então para pensar numa casa, por exemplo, a máquina de lavar, ela te economizou um dia de trabalho. Quando você ia lavar um tanque de roupa, você ficava o dia inteiro lavando a roupa. É verdade. Agora você põe dentro da máquina, fecha e vai fazer outras coisas. O que nós fizemos com esse tempo que nós ganhamos? Assistimos Netflix. Fica mais ocupado ainda, né? Você fica desocupado. Tornou-se um tempo cronológico, só que de uma outra maneira. Você troca o tempo, substitui por outra atividade, e não por um tempo de qualidade onde você possa respeitar seus limites. O Sêneca falava muito isso, né? Você hoje arruma tempo para se tornar produtivo, né? Essa noção moderna de produtividade, mas na verdade é para arrumar mais tempo para você se tornar mais produtivo. Então fica uma espiral isso, é uma coisa que não tem meio que um... A tecnologia avançou, a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de automações, robotizações, só que esse tempo de qualidade, né, por conta da eficiência que a tecnologia que estão trazendo, não estão emancipando para conversar com o Kairos. Então, quanto mais surge tecnologia, mais produtividade tem que ter, e estamos presos no Cronos, é isso. E quem foi que disse que nós temos que produzir o tempo todo? Pois é, mas... Quem foi que ditou essa regra para nós? Quem é que disse que nós viemos no mundo para ter que estar o tempo todo ativos? Porque isso é tão enraizado que quando a gente tira um tempo para descansar, dentro dessa vida exaurida que nós temos, a gente tira um tempo para descansar, a gente sente culpa. Pô, mas o que eu falo pro meu chefe, então? Vamos mandar o recado para ele. Como é o nome dele? Já vamos falar com ele aqui. Então, mas essa é uma decisão que não cabe a quem nasce, né? É quem veio antes. Ou não. Então, mas aí para se libertar... Ou não. Disso daí, né, individualmente, né? É verdade, tem caminhos. Porque a ansiedade, ela é a ponta do iceberg, mas é o que está para baixo que vai responder. As pessoas estão muito preocupadas com a ansiedade, mas a ansiedade é só o sintoma. A grande questão é o que está abaixo.
nós temos cada vez menos tempo. Nós estamos criando mais mecanismos para termos mais tempo, e esse tempo, ao invés de ser aproveitado a nosso favor, ele está sendo usado contra nós, porque eu preciso produzir cada vez mais dentro do tempo. Eu vim de um mercado corporativo, fui executiva em várias multinacionais, dei palestra, faço palestra no Brasil inteiro. Agora eu estou vivendo um tempo mais cairológico, onde nós estamos podendo viver o nosso sonho. Qualitativo. Que é o nosso instituto, enfim. Eu tenho estado em crise por isso. Eu não sei o que fazer com o tempo que me sobra. E me dá angústia do tempo. Porque eu vivi uma vida onde eu corria o tempo todo, eu produzia o tempo todo, eu tinha meta o tempo todo, as empresas me cobravam. E eu vivi... O meu cérebro entrou tanto em Cronos que o meu cérebro está com dificuldade de adaptar em Kairos. Falei isso com meu esposo semana passada. Falei, eu preciso me organizar dentro da minha nova rotina. Eu não sei o que fazer com o tempo que eu tenho atualmente. Mas isso é interessante, né? O que vem na sua cabeça quando você vai refletir sobre o que fazer com o meu novo tempo Kairos? Eu deveria estar aproveitando esse tempo da melhor forma. Não só. Tem um livro de um italiano, eu não vou me lembrar o nome do autor agora, mas talvez Fábio se recorde, que é sobre o ócio criativo. Domenico De Masi. De Masi. Ócio criativo. Não é nem um tempo, até porque nem combina comigo, entretenimento o tempo todo. Praia, até isso eu também fico enfarada. Eu vou ficando... Isso também não é sinônimo de qualidade. Né? Mas seria um tempo, por exemplo, de desenvolver mais o intelecto, de ler um livro, de ouvir uma música que me edifique, de fazer outras coisas, de tomar um café com a minha mãe no meio da tarde. Minha mãe já está idosa, eu não sei por quanto tempo eu vou estar com ela, então poder aproveitar também isso, aproveitar as vivências, poder almoçar com mais qualidade de vida. O que parece tão engraçado, porque isso deveria ser tão comum, poder almoçar com calma, dialogar com calma numa mesa de almoço, esperar coar um café depois do almoço. Isso deveria ser normatizado, mas isso está gourmetizado. Isso virou uma oportunidade ímpar, enquanto isso deveria ser a norma, porque quando isso deixa de ser norma, isso fica patológico. Quantos de nós temos essa oportunidade? Então, é nessa perspectiva. Engraçado também que hoje a gente pega uma sociedade que está com um problema de relacionamento. Né? As pessoas estão distantes, na hora que nem antes. Pelo menos toda vez que eu vou assistir uma palestra ou pegar um tema de um debate, as pessoas não se relacionam mais que nem antigamente. Né? Como que a psicanálise enfrenta... Porque eu vejo a psicanálise sempre à luz de um trauma, né? E como é que esses problemas contemporâneos de relacionamento das pessoas, como é que a psicanálise... ela trata esses temas bem modernos hoje em dia? Eu acredito que quando você afirma que a psicanálise trabalha muito mais pelo trauma, eu prefiro trocar a palavra trauma pelo desejo. Nós trabalhamos, na verdade, em busca do desejo. Tudo que nós fazemos em busca de suprir desejos. Perfeito. Eu acredito que aquilo que gera ansiedade, que gera sentimento de culpa, depressão, angústia, é justamente nós não sabermos ao certo se nós de fato queremos aquilo que desejamos. Porque desejar, nós desejamos o tempo inteiro. Mas de fato eu quero o que eu desejo? O meu objeto de desejo, de fato, é aquilo que vai suprir o meu falo freudiano, que é aquilo que vai completar o meu eu? Então, na verdade, nós não sabemos o que nós desejamos. Nós queremos apenas desejar. Mas o quanto é um desejo próprio despertado e o quanto é um desejo, entre aspas, implantado. Social. Social, para exatamente. manter, por exemplo, dentro de um padrão daquilo que a sociedade decretou que neste momento tem que ser feito. Eu tenho uma crítica... É ir à Disney. Interessante. Eu brinco, é o ir à Disney. Isso. Para mim está um pouco longe. Nada contra quem quer ir para Disney, mas é sobre isso. Eu detesto a Disney. Mas assim... eu fico pensando, por exemplo, começou no Brasil essa onda de praticar um esporte que é o beach tennis. Beach tennis, sim. Então, é a turma que migrou do mountain bike. Isso. Antes era o povo que corria na rua. Night bike, na pandemia era mountain bike. Eles aí migraram depois pro beach tennis. todo mundo comprou bicicleta. Aí assim, vendeu bicicleta nesse país como água no deserto. E daí perdeu a graça pedalar. Agora foi todo mundo para dentro da academia fazer crossfit. Isso. Aí o povo parece que agora gourmetizou o crossfit, veio agora
beach tênis, né? Cada um com uma roupa mais fluorescente que o outro, parece uma academia de Teletubbies. E é engraçado que quando você não entra nessa ideia, todo mundo fala assim, você tem que fazer. É uma você religião. vai ver como vai melhorar a sua vida. Mas quem falou que minha vida tá ruim? Sim. Pra eu querer melhorar com beach tênis? Né? Não quero melhorar nada, tô ótimo. É que tem um outro problema, porque o beach tênis, por estar na moda, ele virou de subterfúgio para muita uma, não, coisa. para uma renda extra das incorporadoras, porque elas vão comprando pedaços Isso. do bairro, enquanto Faz elas estão quadra. incorporando, ela já faz uma quadrinha, logo não, já assim, tem uma gangue de beach tenistas Eles ali. lançam um bairro, antes de lotear o bairro, já tem uma arena de beach tênis, Isso aí. entendeu? E fica É lotado. que botar areia é fácil, né? É justamente, areia é muito fácil. Uma Então, assim, necessidade de um pertencimento, aquele círculo social, falou tudo. pressionam as pessoas. Puta, se não tiver uma raquete de beach tennis, fudeu, né? Você falou o termo perfeito, a necessidade de pertencimento. Talvez seja essa a chave para nós entendermos a razão de nossas angústias. Por que nós precisamos sempre querer nos encaixar? Essa necessidade de pertencimento. Doutora Andréia fala muito bem sobre isso, inclusive. Outro dia uma pessoa me perguntou, não acredito que você não faz beach tênis. Eu falei, não acredito, acredito. que você nunca leu Platão. Exato. É. E é engraçado, né, sobre necessidade de pertencimento, e você falou uma coisa muito importante, que tanto que esse desejo foi criado. A psicanálise vai dizer, a psicanálise ela não vai se apontar pelo trauma, mas ela vai se apontar pelo conflito psíquico. Sempre que existe um conflito, há algo a ser dito e há algo a ser descoberto. E os grandes conflitos nascem da diferença entre desejo e demanda. O que é desejo e o que é demanda? Ir para a Disney talvez seja demanda. Será que eu realmente desejo?